A paz de Jesus Cristo, uma boa noite a todos. Mais uma vez, em uma reflexão da Palavra de Deus. E nós, nessa noite, trataremos de um assunto bem pertinente para os dias atuais, para o momento atual que nós estamos vivendo, vivenciando. Haja vista que muito se fala sobre a vinda de Jesus, sobre o momento em que estamos vivendo. Muitos pensam com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Amós, um homem que era lá Deus. Quando Amós, ele fala para Israel, prepara-te para encontrar com teu Deus, isso nos traz à memória muitas coisas que nós sempre vivemos, vivenciamos e nos preparamos para muitas coisas. Poucos de nós, muitas vezes, nos preparamos para a vinda de Jesus. Até porque ouvimos isso desde o tempo que nós nos convertemos. Aliás, Jesus, antes de morrer, ele já disse que viria. Passou-se mais de 2000 anos que Jesus disse que voltaria e até hoje ainda nunca voltou para buscar a sua igreja. Digo isso para mim e para você que estamos vivos, estamos aqui participando deste momento, dessa live. Porém, para aqueles que partiram, vejamos, nos preparamos para ir à igreja, nos preparamos para ir a um casamento, nos preparamos para ir ao aniversário, nos preparamos para uma coisa, nos preparamos para outra. Quando se começou a falar muito dessa pandemia no início de março, mais ou menos, aí entre início e meados de março, quando começou-se a falar desta pandemia, as pessoas então começaram a se preparar. De que forma? Começaram a ir aos mercados comprar alimento, dizendo vai faltar alimento, vai faltar isso, faltar aquilo, e começaram a se preparar para este momento de que se é chamado de quarentena, que é, na verdade, um isolamento social para muitas coisas. Mas estamos preparados para a vinda do Senhor? Amós vai falar a Israel exatamente isso. E aí, nos remetemos a Mateus capítulo 24, um texto que fala sobre o início das dores. Muita gente pensa que ali é o fim dos tempos. Não, ali é apenas o princípio das dores. Ainda não está falando do fim dos tempos. Mas ali em Mateus capítulo 24, versículo 38 e 39, Mateus diz que nos dias de Noé anunciou o dilúvio, mas ninguém estava nem aí para o anúncio de Noé. Ninguém estava nem aí, até porque nunca havia chovido sobre a face da terra. Quem acreditaria que quando as águas brotavam do chão, claro, quando as águas brotassem, elas teriam força suficiente para inundar a terra? Ninguém acreditava nisso. Por isso, só quem entrou na arca foi Noé, seus filhos, sua esposa e suas noras. Foram os únicos que acreditaram em Noé. E ainda bem que a família de Noé acreditou nele, mas os demais não. E aí, por muito nós falamos, Jesus Cristo vai voltar, e as pessoas dizem, mas isso eu ouço desde quando nasci até hoje, nunca voltou. E geralmente minha palavra é exatamente essa que eu falei para vocês. Não voltou para nós que estamos vivos, mas para quem morreu já voltou. Porque depois da morte segue-se o juízo final, não tem mais jeito, não há purgatório, não tem mais solução. Não adianta fazer mais absolutamente nada. Depois da morte, segue-se o juízo final. É exatamente isso que nós estamos falando. Portanto, assim como no tempo de Noé não estavam preparadas, hoje também muita gente não está preparada. Preparam-se para muitas coisas. Preparam-se para cursar uma faculdade, aí realmente se pensam nisso e se preparam só para isso. Só que nós nos esquecemos que as coisas desse mundo ficarão exatamente aqui neste mundo. Que conhecido na cidade, pelo menos o seu banco é muito conhecido no país, perdão, não na cidade, no país, né? E a frase que tinha embaixo era uma frase supostamente da sua filha, não tenho uma convicção de que era ou não, supostamente da sua filha dizendo, meu pai era um milionário e morreu em falta de algo gratuito, que é o ar. Veja que coisa interessante. Isso quer dizer que aquilo que nós conquistamos aqui na terra ficará exatamente aqui na terra. Não levaremos nada disso para os céus ou para o inferno, porque só existem dois lugares. Não existe uma terceira opção, céu ou inferno. Para onde nós vamos? Para onde nós formos, não levaremos absolutamente nada desta vida. Por isso a pergunta é, estamos preparados?
Só estamos preocupados com o aqui e agora, só estamos preocupados com um bom emprego, com um bom ganho, para viver uma vida confortável e financeiramente equilibrada, para poder usufruir das coisas desse mundo. Errado isso? Não. Mas errado quando isso passa a ser a nossa único modo de vida. Quando isso passa a ser a nossa prioridade, aí sim é errado, porque a nossa prioridade deve estar na vida após a morte. Isso sim, na eternidade. Porque depois que morrermos, haverá uma eternidade. Lá não terá morte, lá não terá fim. E é lá que devemos estar preocupados. Nossa mente, nossa prioridade deve estar lá, depois da morte. Porque aqui nós vamos ter de Amós exatamente esta. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Estamos preparados? Falei de Mateus 24, quando falou nos dados de Noé, no tempo de Noé, e Mateus 25 fala sobre as 10 virgens. Falei, inclusive, sobre ela aqui, não sei se ontem ou antes de ontem. As 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes, além de ter azeite na botija que elas estavam levando, né, numa espécie de candeeiro, elas tinham também de reserva, caso aquele azeite acabasse, e a lamparina só ficava acesa com azeite. As imprudentes, não, chamadas de loucas, não. Elas só tinham aquilo que era exatamente o suficiente para manter aquela candeia acesa. Só isso. De repente, ouviu-se um grito: eis o noivo, Mateus capítulo 25, versículo 8, eis o noivo. E quando ouviu-se o grito, aquelas 5 virgens chamadas de loucas e disseram: não podemos dar a vocês, porque pode não dar para nós e para vocês, portanto, ide e comprai. E aí o noivo chegou, as 5 virgens entraram para as núpcias com o noivo. De repente, vieram as outras 5, as loucas, as que não estavam preparadas, esperando o noivo, porque o noivo tardou, demorou de chegar. Assim como Jesus está demorando de chegar para muitas pessoas, o noivo demorou de chegar para aquelas 5, e aí quando ele chegou, elas foram correndo buscar azeite, mas quando voltaram com o azeite, a porta já estava fechada, e ela bateu na porta. Tudo isso está lá em Mateus 25, a partir do versículo 8, e elas bateram na porta, e o noivo saiu, e elas disseram, foram para as bodas do Cordeiro. Só as que estavam preparadas subiram, foram se encontrar com o noivo. Daí a pergunta de Amós é: estamos preparados ou não? Aliás, não é uma pergunta que ele faz, é uma convocação. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Esta palavra de Amós estava dizendo para Israel o seguinte: esta é a última oportunidade, estejam preparados, porque é a última oportunidade, é uma medida extrema, não haverá outra oportunidade. Israel, esteja preparado para se encontrar com o teu Deus. Foi isso que Amós estava dizendo. E este anúncio de Amós, o profeta que Deus tirou lá do reino do sul para trazer ao reino do norte, para falar ao povo com o coração endurecido, porque não estavam nem aí para Deus, Amós chega com esta palavra, dizendo, anúncio para Israel, dizendo, esta é a última oportunidade. Vocês estão preparados para esta última oportunidade? Nossas obras sejam julgadas, sejam elas boas ou sejam elas más, todos nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. Todos nós. Estamos preparados para isso ou não? Estamos focados nesta vida terrena, estamos focados no aqui e agora, estamos focados naquilo que vai trazer algum benefício concreto para nós, palpável para nós, ou nós estamos pensando naquilo que é espiritual, não é concreto nem palpável? Quando eu digo concreto, falo de palpável, porque o espiritual nós entendemos pela fé, não é aquilo que nós pegamos. Estamos preparados ou não? Paulo diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, ele diz, Deus trará juízo a toda obra debaixo do sol, ou seja, na terra. Deus trará juízo a toda obra na terra, sejam elas boas, sejam elas antes do tribunal de Cristo.
E aquilo que Paulo disse aos Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isto é inevitável. Quem não confessar aqui agora, enquanto está em vida, depois da morte, há de confessar que Ele é Senhor e há de se dobrar. Quem não quiser dobrar os joelhos agora perante o Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor dos céus e da terra, depois da morte vai ter que se dobrar, quer queira, quer não, porque tem que reconhecer que Ele é Senhor. Não temos para onde correr. Iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o que fazer então, se nós não estivermos preparados? Estamos preparados ou não? Em Mateus capítulo 25, à meia-noite, conforme disse, falando do noivo, ouviu-se o grito: eis o noivo. Esta meia-noite pode ser agora, pode ser nesse exato momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Fato é que nós iremos comparecer diante de Jesus Cristo, quer queiramos ou não. Se não comparecermos agora e nos prepararmos agora, iremos comparecer no dia do julgamento final, depois da morte. E para onde nós iremos depois do julgamento? Iremos morar nos céus, iremos ouvir dele dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado eterno. Para onde nós iremos? Daí você vai, talvez me pergunte: e o que é que eu posso fazer para estar preparado? O que eu devo fazer para estar preparado? Você precisa se converter ao Evangelho. Mas eu me converti, me distanciei. Você precisa voltar urgentemente. Você precisa se arrepender urgentemente. Até porque esta conclamação de Amós não foi uma determinação de juízo, foi um chamamento para um arrependimento, porque senão Deus já teria descido juízo sobre Israel. Mas quando Deus tira o profeta lá do sul para vir ao norte, para anunciar a Israel que eles deveriam estar preparados, Deus estava dizendo: eu estou dando mais uma chance a vocês. Então não foi um juízo iminente, não, foi um chamamento para o arrependimento. E é o que mais nós estamos ouvindo, quem sabe nesses dias de pandemia, é o que mais estamos ouvindo as pessoas dizer dos seus maus caminhos. Então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua nação. É o que mais nós temos ouvido, mas fato é que nós não temos nos arrependido. Por que não? Porque só achamos que vai acontecer com ele, com ela, com outro, mas achamos que não vai acontecer conosco. Estamos preparados para a vinda de Jesus? Você que está vivendo uma vida morna, um dia está firme, outro dia não está, você está preparado para a vinda de Jesus? Você que está vivendo uma vida dissoluta, não está nem aí para pecado, para santidade, para purificação, não está nem aí para Deus nem para nada. O que importa é curtir este momento. Você está preparado para a vinda de Jesus? Não. E o que fazer para estar preparado? A primeira coisa que temos que fazer para estar preparado é ouvir a palavra, porque se nós não a ouvirmos, nós não nos arrependeremos, porque não estaremos sensíveis à voz de Deus. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é ouvir. João capítulo 5, versículo 24, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras tem a vida e crê nelas, tem a vida eterna. A primeira coisa que temos que fazer é ouvir a palavra, porque ouvindo ela trará fé ao nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, precisamos ouvir, parar de ouvir tantas coisas nesse mundo para ouvir Deus, dar um espaço, um tempo neste mundo, naquilo que é exterior, para ouvir a voz de Deus, que muitas vezes está abafada devido ao corre-corre, devido a tanta correria que todos nós temos. Muitas vezes Deus está falando, mas nós não temos ouvido. A voz de Deus tem sido abafada pela correria do dia a dia. Primeiro temos que ouvir para depois crer. Primeiro temos que ouvir, depois de ouvir nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Atos capítulo 17, a partir do verso 30 e o 30 Atos, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas chama a todos os homens ao arrependimento. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, certo? Mas agora nós estamos ouvindo a palavra e agora Deus está nos chamando, nos conclamando ao arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Terceiro lugar, confessá-los.
porque aquele que confessa e deixa, diz Salomão em Provérbios 28:13, alcança a misericórdia. João diz na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Ele diz que com a nossa boca nós confessamos para a justiça e com o nosso coração nós cremos para a justificação. Se com tua boca confessares ao Senhor, versículo 9, do capítulo 10 de Romanos, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvos. Por quê? Com a boca se confessa para a justiça e com o coração se crê para justificação, para purificação. É preciso confessar ao Senhor, é preciso ouvir, é preciso arrepender, é preciso confessar ao Senhor, isso para estar preparados. Mas talvez você me diga, eu já ouvi, já me arrependi, já confessei, hoje sou cristão, mas volta e meia eu vacilo. Você precisa vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, disse Jesus. Citei isso ontem, inclusive, falando de oração para Pedro, Tiago e João, quando estavam orando no Getsêmani com Jesus. Ele disse, a carne está pronta, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Aí em Marcos capítulo 13, Jesus Cristo diz, vigiai no versículo 35, porque não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. E aí ele conta uma experiência, uma ilustração, dizendo, se o dono de casa, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão entraria na sua casa, porventura ele não estaria vigiando a noite toda? Não, ele não sabe, portanto ele deve estar preparado. Como é que nós preparamos para que o ladrão não entre em nossa casa? Nós trancamos a porta, trancamos a janela, fazemos isso, tomamos todos os cuidados para que o ladrão não entre, se chama vigiar. E como é que nós vigiamos? Estando preparado, porque não sabemos se iremos morrer, se Jesus irá voltar agora, a qualquer hora, para buscar a sua igreja. E para estar preparado, é preciso estar com o coração contrito, é preciso confessar os pecados, é preciso se arrepender dos pecados, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, se nós estivermos separados de Deus, nós não iremos morar a eternidade com Ele. Não, 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 porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, é esse que morará no céu da eternidade. E aí o chamamento de Amós é exatamente esse. Volto a repetir, ele não disse, isso é um juízo iminente. Não, não, Amós não disse, eu estou falando que Deus vai castigar vocês. Ele estava dizendo, vocês precisam se arrepender. Porque se Deus quisesse castigar, ele teria castigado. E se ele o tivesse feito, ele o faria por amor, não por ódio. Porque nós, pais, damos de vez em quando uma surra no filho, o colocamos de castigo, o corrigimos com a vara, tomamos o celular, deixamos sem televisão, sem brinquedo, sem nada. Por que fazemos? Porque amamos e queremos o bem. Deus castiga aqueles que Ele ama, mas Ele não chamou Amós para anunciar um castigo. Ele chamou Amós para anunciar o arrependimento. Foi isso que Deus usou Amós para fazer. Foi isso que Deus usou Amós. Esse verso não é uma ameaça de Deus para Israel. Não tenha como ameaça para mim, para você, para nós. Não tenhamos isso como uma ameaça. Tenhamos isso como um sinal de alerta, como um chamamento ao arrependimento, porque nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Inclusive, a Septuaginta é uma versão feita por 70 sábios, por isso septo, de 70, né? Septuaginta, uma versão feita por 70 sábios cristãos, homens anciãos, que transcreveram, traduziram, e por isso é chamada de Septuaginta. A Septuaginta, ela traz, prepara-te, ó Israel, para clamar ao Senhor teu Deus, ou seja, para clamar por misericórdia, para clamar por perdão, para se arrepender e clamar pela misericórdia, aquela misericórdia que sempre se renova a cada manhã, como disse Jeremias nas suas lamentações, no capítulo 3, versículo 23. A essas misericórdias nós devemos esperar e clamar a Deus que tenha por nós, tenha misericórdia de nós, e nós precisamos nos arrepender para que isso aconteça, porque Jesus está voltando. Concluo aqui com Hebreus capítulo 10, versículo de número 37.
por um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não está sem mácula, sem ruga. Ele virá buscar uma igreja irrepreensível. Você está preparado? Eu estou preparado. Esse chamamento de Amós ao arrependimento cabe a mim e cabe a você. Me lembro que concluía com Hebreus, mas me lembro. Jesus Cristo disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Através de Amós, Israel ouviu dizer: prepara-te para buscar o arrependimento, prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. E esta voz ecoa a nós nessa noite, dizendo: você está preparado para encontrar-se com Deus? Se não, prepara-te, porque estamos exatamente no vale da decisão. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, estamos vivendo o final dos tempos, e esse tem sido o maior número de pedidos sobre o fim dos tempos, para que nós falemos nas reflexões, e claro, pretendo fazer isso, se Deus permitir, agora nessa próxima semana, né, devido o tempo está muito corrido, estou fazendo 3 cursos, né, são 2 doutorados, uma pós-graduação em gestão e um curso de hipnoterapia, então está muito corrido, a cabeça está assim a mil, e para falar de escatologia, para falar do apocalipse, para falar do fim dos tempos, é preciso um tempo maior, muito embora já tenha falado tanto, mas não continuei falando tanto, né? São muitas coisas, na igreja nós pregamos sobre diversos temas, vários temas, e em muitas igrejas que nós pregamos, cada um com um tema diferente, então não estou focado completamente na escatologia, e por isso não posso estar assim falando, e eu não consigo falar assim, sem pelo menos dar uma lida, eu não consigo, não gosto de fazer as coisas de Deus relaxadamente, eu prefiro estudar, e aí então pretendo, se Deus permitir, tudo der certo, se conseguir um tempinho aí oportuno, eu estarei falando sobre o Apocalipse, sobre o fim dos tempos, sobre a escatologia, aí durante esta semana, se Deus permitir, toda a semana, não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos estou pretendendo. Então, fica aqui já esse chamamento para que nós estejamos preparados para a vinda de Jesus hoje e agora. E se não acontecer de irmos para a eternidade, ou Jesus voltar para buscar a igreja, ou morrermos daqui para lá, durante essa semana que vem, se Deus permitir, tudo der certo, estaremos alertando a igreja sobre a vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento está próximo, ninguém vai querer ficar para a grande tribulação, porque se agora com a graça, com o Espírito Santo morando em nós, é de graça, já está sendo difícil, imagine no dia do arrebatamento da igreja, ou na grande tribulação, que a igreja não estará mais aqui, porque será arrebatada, e o Espírito Santo não estará aqui, porque o Espírito Santo mora em nós, ele não mora na terra. Se formos arrebatados, o Espírito sai da terra, e na grande tribulação a igreja não vai estar, e o Espírito Santo também não vai estar, porque terá subido com a igreja, e aí é que vai ser difícil. Portanto, a hora é agora, o dia é hoje, a hora é já. Esteja preparado, pois Jesus está voltando. Amém? Deus te abençoe de maneira poderosa, e que a graça do Senhor tenha lhe alcançado nessa noite, através dessa reflexão, lhe alcance. Então, compartilhe aí para outras pessoas, a fim de que você abençoe outras pessoas. Muitos já estão fazendo, mas abençoe outras pessoas. Se você foi impactado, se você foi tocado, sentiu-se tocado pela palavra, compartilhe para que Deus possa alcançar outras pessoas. Esse é o único objetivo: alcançar vidas pela palavra